Chuchuzitos do Papo de Gel, satisfação em vê-los aí para mais uma aula. Aula essa voltada, tal como outras, para uma parte mais estadual sobre povoamento do Rio Grande do Sul. Ficando sem voz, tá? Mas o que acontece? É o clima subtropical aqui no sul do Brasil, né? Já mudando a temperatura e a garganta do velho já começa a dar uma pastilha, por favor. Né? Começa a dar uma emperrada. Mas olha só, essa aula a gente vai trabalhar um processo de formação de povoamento do território do Rio Grande do Sul. E já tem aqui no Papo de Gel uma outra aula que fala sobre o povoamento de Santa Catarina. Claro, aí obviamente mais voltado para os vestibulares do estado catarinense. Mas um ponto que é legal de entender é que tem vários elementos nesses processos de povoamento de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, que conversam muito, tem uma proximidade, uma semelhança muito significativa, tá? Então dá para fazer uma comparação em alguns casos, em alguns elementos a respeito desses processos nos estados do sul do Brasil, tá bom? Obviamente, Chu, essa aula é muito mais focada para quem vai fazer um vestibular aí na Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Maria, na UPF, né? Enfim, algum vestibular aqui do Rio Grande do Sul, tá bom? Vamos lá então com o seguinte. Primeiro, do início, do princípio, deixa eu pegar a cor da caneta errada aqui, vamos de vermelho. Olha só, o território, tá? Que atualmente corresponde ao estado brasileiro do Rio Grande do Sul, tá aqui ele na imagem, corresponde a uma parte chamada região platina. Por quê? Ju, lembra a região do Prata, né? Que nem era muito falado um tempo atrás. A gente está pensando numa região que envolve Uruguai, o sul do Brasil, Uruguai, Argentina, o norte da Argentina e uma partezinha do Paraguai. Essa é a região do Prata ou a região platina. Por quê? Porque a gente tem ali o Rio da Prata, né? E esse Rio da Prata ele vai ter um papel fundamental. Se tu já estudou a história do Brasil, a história do Rio Grande do Sul, tal, tu tá ligado? É uma região extremamente importante, né? E esse Rio da Prata ele é formado pela conjunção de dois rios em território sul-americano, que é o Rio Paraguai e o Rio Paraná. Eles se juntam, formam o Rio da Prata e vão desaguar no estuário do Prata, que é mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos não, é isso aqui, ó. Isso aqui é o estuário do Prata, né? Que separa ali separa a Argentina de Uruguai, certo? Então tá aqui, ó. Vem o Rio Paraná, perdão, o Rio Paraguai, vem o Rio Paraná, os dois se juntam, beleza, tal. E a gente tem ainda um outro rio que vai formar a região platina, a bacia hidrográfica do Prata, que é o Rio Uruguai, que ele vai se juntar aqui, ó, quase os dois, né? O Rio do Prata e o Rio Uruguai vão se juntar e vão acabar chegando aqui ao Oceano Atlântico no estuário do Prata. Então, pô, se aparecer lá numa questão, tu tá estudando, falou região platina, Vral, é essa parte que está aparecendo aqui nesse mapa. E a ocupação humana nesse território, ela remete aí pelo menos a 12 mil anos. Ou seja, é antiga pra caramba. Os povos originários que a gente vai ter aqui, a gente vai falar deles daqui a pouquinho, né? Não vão ter uma organização, organização social, política, em torno de estados centralizados. A gente vai ver isso, por exemplo, né, nos astecas da América Central. Aqui, os povos originários não tinham essa organização mais tão complexa, mas tinha já a ideia de povos sedentários, alguns povos seminômades, né? Comunidades independentes. Tinha a agricultura, o extrativismo, a caça, a pesca como atividades econômicas muito importantes. A parte dos povos originários que vão estar no Planalto Meridional, já vão ter o pinhão ali como elemento central, tá? Bom, vamos falar deles ali, olha só. Quando a gente está trabalhando com essa galera, né, a gente vai ter o seguinte: após o desenvolvimento de diferentes culturas, os povos que se encontravam no território do Rio Grande do Sul, em 1500, quando os portugueses chegam por essas bandas, a gente tinha quem? Os Tupi-Guarani, né? Eu vou mudar aqui a cor da caneta, eu vou fazer de acordo com o mapa. Laranjinha, os Tupi-Guarani, tá? Desenvolviam atividades agrícolas, eram sedentários e tinham como principal alimento a mandioca, além de já utilizar a erva mate. Ou seja,
o tal do chimarrão não é uma criação recente, né? Veio aí de muito tempo que já ocupava aí os costumes em terras gaúchas, certo? E aí olha para o mapa. Chuchu, os tupi-guaranis estão aqui, ó, é a parte em amarelo, estão pegando a região central, parte do Pampa, litoral gaúcho, parte do Planalto Meridional mais ao norte. E aí a gente vai ter, tá? Além dos guaranis, que a gente pode pensar eles ali a noroeste do estado, né? Se a gente for pensar aqui no Vale do Jacuí, litoral e pá, a gente também vai ter os caigangues, certo? Os caigangues, deixa eu pegar aqui outro, vamos de verdinho, tá? Eles vão ser seminômades, ok? Desenvolviam casas subterrâneas e tinham como principal alimento o pinhão. Os caigangues, eles vão ocupar, sobretudo, e aí vai ficar agora, eu vou cruzar o X aqui, ó, pá, tá? Ocupavam sobretudo o Planalto ali do Basáltico, ou o Planalto Meridional, que essa parte é o norte, o Planalto que a gente vai ter o norte do Rio Grande do Sul. Então, esses caigangues, eles estavam desenvolvendo ali, né, ali entre o rio Piratini e o rio Caí, eles ocupavam essa área. E aí, por isso que o pinhão, ele vai ser um elemento principal para essa galera. Porque eles estão na região de domínio das araucárias. Então lembra, pô, a araucária é uma planta aciculifoliada, adaptada a um clima mais frio, e a gente vai ter araucária no Rio Grande do Sul, aonde? Na famosa Mata dos Pinhais. Se quiser chamar Mata dos Pinhais, fica à vontade, aqui não tem preconceito. O que acontece? Vai ocupar a parte mais elevada do Planalto Oriente Basáltico, ou Planalto Meridional, ou Planalto Norte Rio-Grandense. Enfim, nomes variados para a mesma estrutura de relevo. E aí o clima mais frio em função da altitude permitiu a existência desse tipo de vegetação aqui. E o pinhão, né, a partir de uma prática do extrativismo, certo? Vai se desenvolver como uma atividade básica para a sobrevivência dos caigangues. E a gente vai ter um terceiro grupo indígena aqui, que são os charruas e minuanos, tá? Aqui no mapa eles aparecem como pampianos. Por quê? A ocupação dessa galera, olha eu, tá? Vai ser aonde? Na parte sul do estado. Já parte sul do estado, e logicamente no Uruguai. Então não tinha as fronteiras modernas, então eles ocupavam ali o Uruguai, né? E a região que a gente conhece hoje como Pampa Gaúcho. E esses carinhas, eles eram nômades, tá? Caçadores e coletores, e após a chegada dos espanhóis, se especializaram na cavalaria. Tá? Na cavalaria. Então a gente vai ter os charruas, os minuanos, e aí, para quem é do Rio Grande do Sul, deve estar ligado no refrigerante aí, eu vou fazer a propaganda, o refrigerante Guaraná Charrua. Tu tá ligado, Guaraná Charrua? Lembra o logo do Guaraná Charrua? É isso aqui, ó. Tu tem todo um cavalo lá correndo, porque tu tem essa questão, né? Esse vínculo e tal. Então, assim, essa população, esses pampianos, eles vão estar ocupando ali, desde do médio Uruguai, ali onde hoje a gente tem Uruguaiana, seria mais ou menos essa região aqui, né? Até o litoral sul. Então, toda essa parte era desses pampianos. E a gente tinha ali, entre eles, os charruas, os minuanos, né? E é legal entender essas relações, como, por exemplo, tem nomenclaturas de produtos hoje que remetem a essa população, né? Que nem o Guaraná Charrua. A gente tem um vento no Rio Grande do Sul, no interior é mais comum de falar dele, que é o vento minuano. Vento minuano é um vento frio que vem do sul, nada mais, nada menos do que a massa polar se avizinhando no território gaúcho, né? E aí tu tinha uma população indígena que eram os minuanos. E que há algum tempo atrás, vocês não vão estar ligados porque vocês são novinhos, né? Mas quando eu era criança, há muitas e muitas décadas atrás, tinha um Guaraná, tinha um refrigerante aqui no estado que era o minuano. E era um refrigerante de limão. Então ele era refrescante. Tu bebia ele geladinho, ele refrescava, né? Claro, minuano, em função dessa logística da questão do clima, da questão indígena e tal. Bom, faz parte da cultura ou da história do Rio Grande do Sul. Mas esses povos originários, eles estão localizados, então, distribuídos no território gaúcho, e o fato, Chuchu, é que os portugueses chegam, né? Não vão chegar diretamente no Rio Grande do Sul, a gente tem muito mais no início, ali a partir de 1500, a parte dos espanhóis avançando sobre o território, especialmente sul do Rio Grande do Sul, né? E os portugueses estão chegando na parte mais nordeste do que hoje é o Brasil.
Só que as disputas territoriais entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola vão acabar definindo muito do que é o contorno do território gaúcho. Não sei se vocês estão escutando, mas os quero estão enlouquecidos aqui na frente. Bueno, e aí tu tem que estar ligado, Chuchuzito, que é o seguinte, olha só, a gente vai ter lá na finaleira do século XVII a fundação da colônia de Sacramento, tá? E detalhe, por quem? Pelos portugueses. E esses carinhas, eles estavam burlando as fronteiras do do Tratado de Tordesilhas. Por quê? Os portugueses se pautavam, né, no princípio do ut possidetis. Desculpa aí se meu latim está enferrujado, não tenho praticado muito. Mas que era o quê? Era a ideia de... E esse conceito é fundamental quando a gente está trabalhando com a questão do Rio Grande do Sul, da formação territorial do Rio Grande do Sul. Tu tem que estar ligado. Apareceu isso numa questão? Beleza. O que significa? Não. Se tem algum português naquela região, aquela região pertence a mim. É de minha administração, eu que controlo. Então, esse princípio do ut possidetis, basicamente é o seguinte, se tem alguém que é subordinado, né, a mim, aquela região me pertence. Então, os portugueses criam a colônia de Sacramento, 1680, aqui, olha só, na margem do Rio da Prata, do outro lado, olhavam para o outro lado, já tinha Buenos Aires, né? E eles não obedeciam. Cara, o Tratado de Tordesilhas separava a parte que pertencia aos portugueses da América do Sul da parte que pertencia aos espanhóis. E os portugueses, ó, foram além, né? E pegaram aqui, ó, bonitinho, e criaram a colônia de Sacramento, certo? Então, isso está mostrando essa rivalidade entre portugueses e espanhóis. Acontece que depois, né, já no século XVIII, 1726, a gente tem a criação de Montevidéu. Em 1723, tá? Em 1723, se constrói um forte nessa região aqui, onde vai ter Montevidéu. Aí tu começa a ter a formação de um pequeno povoado ao entorno desse forte. Esse forte tinha como objetivo sufocar a colônia de Sacramento, né, portuguesa. Os espanhóis criam esse forte, vai se formando um povoado. Em 1726 é que oficialmente considerado como uma cidade. Montevidéu se torna cidade, tá? Então, olha só, primeira colônia espanhola na banda oriental do Rio Uruguai. O que é a banda oriental? É na margem esquerda do Rio Uruguai. Então, eu estou pensando aqui o Rio Uruguai, deixa eu pegar aqui em azulzinho, te liga nele aqui, ó, Rio Uruguai aqui, ó, uau, brau, tá aqui ele, né? Então, eu tenho a banda oriental, ou margem esquerda, e aqui eu tenho a margem direita, ou a banda ocidental. Buenos Aires, a gente vai dizer o seguinte, Buenos Aires está na banda ocidental do Rio Uruguai. Montevidéu, colônia de Sacramento, banda oriental. E aqui a gente está percebendo as disputas que a gente tem entre portugueses e espanhóis. Tá? Nesse embalo, os portugueses não querendo perder colônia de Sacramento, esse posto avançado que eles tinham, em 1737, né, começam a desenvolver o que a gente vai entender como o Rio Grande. Tu tem a formação de um forte, aqui assim, tá? Se constrói uma fortificação ali em Rio Grande, né, onde a gente tem o Porto de Rio Grande hoje, uma cidade histórica importantíssima. E o que vai acontecer? A ideia era dar, nem coloquei aqui, ó, dar apoio à colônia de Sacramento. Se tinha Montevidéu aqui, beleza, agora a gente tem uma outra fortificação. Aí tu já está começando a ter a formação aqui do que vai ser Porto Alegre, com o Porto dos Casais, né? Atraindo portugueses para essa região, certo? Então a ideia é começar, Portugal começar a fortalecer a sua ocupação, ainda pautada nesse princípio do ut possidetis, do Rio Grande do Sul, ou que era o território, né? Que a gente vai entender como Rio Grande do Sul, certo? Aí depois a gente vai ter ali, eu coloquei, né? Só para dar um contexto histórico, o Tratado de Madrid, 1750, que é a mesma lógica. Então a gente vai ter uma readequação, um redesenho disso aqui. O Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, né? E a ideia é que as fronteiras do Rio Grande do Sul elas vão sendo redesenhadas, reorganizadas, a partir dessas disputas e acordos entre coroa portuguesa e coroa espanhola. Tá, mas a gente não está falando de formação territorial do Rio Grande do Sul, apesar de ser um assunto que vai ser ele vai acabar passando, né, dentro da questão do povoamento. Mas a lógica é que, nesse contexto do século XVII,
a gente está tendo as primeiras expedições. Opa, eu não consigo fazer uma linha reta, é complicado para mim. Expedições vicentistas para a região que a gente vai entender hoje como Rio Grande do Sul. E a lógica desses vicentistas que estão vindo pelo litoral, tá? Estão vindo pelo litoral, litoral do Paraná, litoral de Santa Catarina, que hoje, né, a gente entende como Paraná, litoral de Santa Catarina, vão começar a fundar algumas cidades no litoral catarinense e vão se achegar no litoral gaúcho também. E qual é o objetivo desses vicentistas? Aprisionamento de indígenas, para serem a mão de obra escrava para as primeiras áreas de lavoura que estavam se desenvolvendo. Tá? E a gente vai ter também, durante o século XVII, Chuchu, não esquece, isso aqui é importantíssimo, as missões jesuíticas da Companhia de Jesus. Elas vão ser fundadas a partir de 1626, tá? E a gente considera essas missões jesuíticas como os primeiros povoados organizados do Rio Grande do Sul. E aonde que elas estão? Voltei. Toma na tua cara, tá aqui, ó. Os 7 povos das missões. É nessa parte noroeste do Rio Grande do Sul, aqui, ó. Tá? São as missões que a gente vai ter. E aí que está um ponto. Muita atenção. Essas missões jesuíticas não se restringem ao território brasileiro. Isso é importante. Nós temos missões jesuíticas, né? Então aqui, noroeste do Rio Grande do Sul, você vai pegar a parte da Argentina e do Paraguai. Tanto é que um dos elementos que vai estar presente na consolidação, na formação do Mercosul, sim, bloco econômico no meio da aula de povo, falando do século XVII no Rio Grande do Sul, jogam Mercosul, Mercosul, Mercado Comum do Sul, criado lá em 91, Tratado de Assunção. E uma das questões que se discutia exatamente, e que vinculava, juntava esses países que formavam o Mercosul no início, que era Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, era a presença de missões jesuíticas e a preservação histórica, o vínculo histórico, a preservação desses sítios ali, que mostram uma parte importante da história de formação desses países, né? Do Brasil meridional, Paraguai e Argentina. Ok? Então, dá para fazer uma relação com o Mercosul. Olha que loucura. Massa pra caramba, né? Loucura mais linda. Mestiçagem cultural. Tava rolando ali. E a gente vai ter, na meiuca do século XVIII, tá? Do século XVIII, as guerras guaraníticas. Então, olha só. Tu começa a ter a formação das missões jesuíticas no século XVII, só que isso vai remetar lá depois nas guerras guaraníticas. E essas guerras guaraníticas, elas vão ser extremamente violentas e a gente tem duas consequências que, para nós, para entender esse processo de colonização, são fundamentais. Primeiro, devido à superioridade militar, cerca de 20 mil indígenas foram assassinados ao longo do conflito. Ou seja, aquela população que a gente vai entender, especialmente de população caigangue, né? Os guaranis, enfim, tu vai ter ali os pampeanos, muito dessas populações indígenas, vão ser dizimadas ao longo dessas guerras guaraníticas. Lógico, os espanhóis, né, tinham um aparato militar muito superior, e então acabou que a gente vai ter essa mortalidade muito elevada. E um outro ponto extremamente relevante que eu quero ver com vocês é isso aqui, ó. Após o conflito, alguns indígenas fugiram para missões do Paraguai e Argentina, e outros foram reduzidos e enviados para os Campos de Viamão. O Campos de Viamão é a região no entorno, nas proximidades do que hoje é Porto Alegre, tá? Onde a gente tem a cidade de Viamão. Então é essa região que hoje a gente entende como uma área quase coincidente com a região metropolitana, um pouco mais ampla, né? E aí o que acontece? Tá, beleza, essa galera, esses índios, né, que não foram mortos, vão acabar sendo redistribuídos, alguns vão para Paraguai e Argentina, outros vão para o que são os Campos de Viamão, e outros, olha só, vagam, eu vou até mudar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, passam a vagar pelos campos, pela campanha especialmente, oferecendo seus serviços a fazendeiros da região. São esses caras que vão formar o que hoje nós entendemos, né,
E a gente vai trabalhar isso lá no final da nossa aula, como o gaúcho, né? Eram índios extremamente reduzidos, empobrecidos, que não tinham mais as suas terras e que estavam vagando por aí atrás de trabalho. Tá? Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo, né, uma ilustração que mostra uma missão jesuítica, né? E aqui embaixo eu coloquei imagens que retratam exatamente esses povos indígenas lá antigamente, né? Aí olha só, olha a questão do chimarrão, né? Olha a questão da roupa, né? Olha aqui a questão da bombacha, por exemplo. Só que assim, esse é o gaúcho original, tá? É um índio que fugiu, perdeu suas terras, ele é muito pobre, ele está vendendo seu trabalho para o que der, alguns vão partir, né, para o roubo de gado e por aí vai, porque foram simplesmente abandonados pós-guerras guaraníticas. É esse cara que eu gosto. Depois a gente vai discutir, né, o que vai ser uma releitura do gaúcho, certo? Mas vamos deixar isso para depois. Mas guarda a imagem, foca, pá! Olha para isso aqui, olha isso aqui, essas imagens, a gente volta depois, tá? A gente vai fazer a comparação. Vamos lá. Bom, chegamos século XVIII, tá? Aqui, a estratégia adotada pela coroa portuguesa para garantir a posse e defesa das terras localizadas no extremo sul do Brasil foi, primeiro, olha aqui, olha aqui, olha aqui, província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Olha que lindo esse mapa aqui, Teteinha, Rio Uruguai. Bom, mas não parece com nada. Claro, século XVIII, tu acha que vai ter um mapa bonito? Óbvio que não. Não tinha GPS, não tinha imagem de satélite, sensoramento remoto. Fazia no olho. Então, parte da estratégia portuguesa para a ocupação e consolidação do seu domínio nessa região vai ser o quê? A instalação de acampamentos militares, né? A gente viu que até o Rio Grande, a cidade de Rio Grande, começa a partir dessa lógica. A construção de fortes e presídios e a distribuição de sesmarias a pessoas de prestígio e militares. E com isso, se consolida gradualmente o controle dessa região que vocês estão vendo no mapa pela coroa portuguesa. Então, olha só, constrói lá um acampamento militar, um forte, um presídio, e aí tu vai começar a ter uma formação de um povoamento no entorno. Vai ter um comércio, tem um cabaré, né? Tem uma ferraria, e as coisas vão se desenvolvendo, vão se formando núcleos urbanos. Muitas cidades que a gente vai ter no litoral gaúcho vão se formar assim, tá? Algumas bem antigas, Mostardas, Tavares, por exemplo, é nessa lógica. E claro, e distribuir sesmarias. Porque se tu distribui sesmarias, tu tem um processo de ocupação, vai desenvolver uma prática agrícola ou a pecuária, tu fixa o cara naquela região, esse cara, os seus meios ali vão começar a ter um vínculo com a coroa portuguesa, consolidam o domínio da coroa portuguesa. Entendemos, beleza? Então, eu começo a ter esses caras, tá, e beleza, nessa lógica, o que vai acontecer? Eu estou pensando num processo, né, em que a gente já tem, por exemplo, Rio Grande, sendo a cidade de Rio Grande, né, sendo organizada, Porto Alegre vai ser fundada ali no século XVIII, né, Porto dos Casais, depois a gente vai ter Santo Antônio da Patrulha também sendo fundada no século XVIII, uma cidade antiga pra caramba. Cara, Rio Pardo, né, indo no embalo um pouco depois, mas é isso, é ocupando. Eu tenho os vicentistas ocupando, formando algumas cidades, e eu começo a ter no século XVIII, Chuchuzinho, te liga que isso aqui é importantíssimo, açorianos sendo trazidos para cá. A gente tem uma aula aqui no Papo de Gel que a gente fala do povoamento de Santa Catarina, que a ideia era trazer a coroa portuguesa, trazer o pessoal das ilhas, do arquipélago de Açores para ocupar essas regiões. Então aquela ideia que a gente falou antes do Utpo-Sidetes é isso, né? Olha só, pega o pessoal lá do arquipélago de Açores, traz para a região sul do Brasil, joga esses portugueses, esses açorianos aonde? Litoral catarinense, Rio Grande do Sul, e se tem português lá, quer dizer o quê? Que aquele território pertence à coroa portuguesa. Esses açorianos, eles vão ocupar o território do Rio Grande do Sul a partir de 1752, beleza?
Sobretudo aonde? Chuchu, no litoral. Então eu tenho aqui, ó, cidade de Rio Grande, litoral sul, Mostardas, São José do Norte, litoral médio, Taquari, Santo Amaro, né? Aqui depois a gente vai chamar de Rio Pardo. Porto Alegre, aqui o Porto Alegre é fundada por casais açorianos. Porto dos Casais. E a prática da coroa portuguesa de trazer casais dos açorianos, casais açorianos para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, era isso, porque daí tu tem um casal, ele fixa moradia, vai ter filhos, cria um vínculo com o lugar, com o espaço que eles estão vivendo e tu consolida o povoamento. Santo Antônio da Rapadura, né? Mentira, opa. Santo Antônio da Patrulha, é uma forma carinhosa de chamar Santo Antônio, né? Cachoeira do Sul, tá? Conceição do Arroio, hoje a gente chama de Osório, também próximo ao litoral. Então é isso. Então, saca só, espacializa. Litoral, colonização açoriana, forte. Mas vamos lá. Aí, além disso, saca só, olha que tri. Ainda século XVIII. Então a gente tem uma população formada por portugueses, sobretudo açorianos, indígenas, que foram perseguidos, foram mortos, alguns sobreviveram, estão espalhados por aí, né? Formando os gaúchos. Africanos, tu tem um tráfico de escravos intenso para o Rio Grande do Sul. Esses caras aqui vão ter um papel fundamental lá na Revolução Farroupilha, né? Paulistas, a gente vai falar desses caras aqui daqui a pouquinho. E espanhóis também, porque meio que se mesclou naquele processo que a gente estava discutindo antes lá de Tratado de Madrid, Tratado de São Ildefonso, e vai colônia de Sacramento para cá, missões jesuíticas, e vai aquele imbróglio todo. Cara, os espanhóis vão se perder aí no meio. E aqui a gente vai ter uma participação importante dos paulistas, porque esses caras são os chamados tropeiros. O que eles estão fazendo? Esses caras, eles estão vindo lá de São Paulo, tá? Do que é São Paulo, província de São Paulo, até o Rio Grande do Sul, atrás de charque. Chuchu, a gente tem um ponto importante que são as charqueadas. Tá aqui, eu coloquei aqui, ó, a imagem de uma charqueada. Então, se abatia o gado, tu pegava aquela carne, tu transformava aquela carne em charque, reza a lenda que as técnicas para transformar a carne em charque provém, né, vão ser copiadas e adaptadas do que é a produção da carne de sol no sertão nordestino, né, onde tu tinha um processo semelhante, que era o quê? Pegar a carne do gado criado no sertão e que tu tinha que transportar até a zona da mata no litoral nordestino, e ela tinha que durar essa viagem no lombo no cavalo, demorava dias. Então, para essa carne não estragar, tu tinha que tornar ela mais resistente, tu salgava ela, né? E aí tu ia desidratar ela e tu tinha carne de sol, beleza. Prática semelhante vai ser feita no sul do Brasil, que é o charque. Por quê, Chuchu? O charque, ele vai ser vendido no sudeste do país, né? Sudeste e nordeste, mas sobretudo no sudeste. O charque gaúcho era utilizado para alimentação dos trabalhadores escravos lá no sudeste do Brasil. Século XVIII, no que? Ciclo da mineração em Minas. No século XIX, o charque gaúcho era usado para alimentar os trabalhadores escravos no ciclo do café. Tá? Então, o charque era produzido para atender o mercado interno da colônia. Ok? E, obviamente, se utilizava de trabalho escravo. Trabalho escravo. Não poderia ser diferente. Tá? E aí a base econômica do Rio Grande do Sul era trigo, arroz, tabaco e, sem sombra de dúvida, a pecuária com maior destaque, né? Porque da pecuária vinha aí a carne e ia para o charque, né? Região sul, na campanha gaúcha, que eu vou colocar aqui, ó, na região da campanha, onde a gente tem o bioma pampa. Aliás, tem uma aula linda sobre bioma pampa, tá? Vale a pena. Coloquei aqui, anotei aqui que depois eu tenho que colocar o FRAU, que aparece a aula do lado aqui assim, ó. Bioma pampa, tá? Eu só vou ter que anotar, senão eu esqueço. Beleza? Chuchuzinhos. Mão de obra escrava, que a gente falou ali nas charqueadas. O gado crescia no campo, né, na região do Pampa, era abatido nas charqueadas e por aí vai. E aí a gente tem aqui, ó, a formação dos famosos campos de Viamão, que a gente mencionou antes, né? A construção de vilas na região. Então a gente vai ter, ó, Viamão sendo criado, né? Ao entorno de Porto Alegre, do Porto dos Casais, Triunfo, né? Aqui, ó, Porto Alegre, um pouquinho depois,
Santo Antônio da Patrulha, que a gente já tinha falado, certo? Então, essa é a ideia. A gente tem essa mistureba acontecendo aqui e fundando, e ajudando a formar uma série de cidades no Rio Grande do Sul, né? Beleza? Então, e olha só, esse tropeirismo que eu coloquei aqui, ele tem um papel fundamental na fundação de cidades ao longo desse caminho que os tropeiros realizavam lá do Sudeste até o Rio Grande do Sul. Porque esses tropeiros, cara, eles estavam vindo aqui, ó, no Pocotó, 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 no lombo do cavalo. A bunda ficava assada depois de uma viagem dessas. Os caras tinham que ter momentos, pontos de parada para descansar. Que a gente vai chamar pontos de pousio, né? Ou pontos de parada. E ali tu tinha uma venda, tinha um bolicho. Aí os caras paravam, dormiam ali. Aí teve alguém que, né, tinha um bolicho lá e um outro cara que viu que o pessoal parava ali muito para descansar. Os tropeiros paravam para descansar. E o cara falou: vou abrir uma pousada. Uma pousada. Né, um hotel, os caras dormirem mais tranquilo, quem tem mais dinheiro vai dormir melhor. Abria lá. Aí um outro cara olhou assim: mas isso ali é um monte de homem parado dormindo, tem que ter um lugar para se divertir. Abriu uma casa da luz vermelha, né? E aí chamavam o chinaredo, e aí começava um furdunço, e aí tu começava a formar núcleos urbanos. Algumas cidades que a gente vai ter na região do Planalto Norte rio-grandense vão surgir exatamente dessa lógica, né? De pontos de parada desses tropeiros que vão começar a se transformar em núcleos urbanos. Show de bola. Aí olha só, olha, cara, olha que massa isso aqui. Isso aqui é muito tri, tá? Rio Grande do Sul em 1809. Chegamos aí no século XIX, tá? Eu tenho aqui, ó, Primeira Divisão Administrativa do Rio Grande do Sul, 1809. Repara, eu tenho aqui basicamente 4 municípios. 4 municípios. O município de Porto Alegre, com as paróquias de Nossa Senhora da Madre de Deus, Nossa Senhora da Conceição de Viamão, que vai ser Viamão, Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia, Bom Jesus do Triunfo, que vai ser Triunfo. Então, isso aqui é o município, tá? E aí dividido nas paróquias, que depois vão ter um processo de emancipação, vão se transformar em novos municípios, e a gente vai compartimentando, tá? Enfim, aí eu vou ter o município de Rio Grande, tá aqui ele, ó, certo? Com as paróquias de São Pedro de Rio Grande, Nossa Senhora da Conceição do Estreito, São Luís da França de Mostardas. Mostardas, cidadezinha linda, né? Aqui no litoral médio do Rio Grande do Sul. Santo Antônio da Patrulha, tá ali, olha só, município, né? E aí o que eu tenho aqui, ó, município de Santo Antônio da Patrulha, com as paróquias de Santo Antônio da Patrulha, Nossa Senhora da Conceição do Arroio, que vai ser Osório, e Nossa Senhora de Oliveira da Vacaria, tá? Vacaria, Chuchu, que é uma cidade que vai se fundar naquele estilo que eu falei antes, como ponto de parada lá dos tropeiros, né? E olha o nome, Vacaria, porque tu tinha essa questão da criação do gado, os campos de cima da serra e por aí vai. E, por fim, o município de Rio Pardo, que era o mais extenso. Olha o que era o município de Rio Pardo. Rapaz, olha Rio Pardo hoje. Rio Pardo, com as paróquias de Nossa Senhora do Rosário, do Rio Pardo, Santo Amaro, São José do Taquari, que depois vai virar Taquari, Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira, que depois vai virar Cachoeira do Sul. Então, cara, basicamente, tu tem 4 municípios iniciais, divididos em paróquias, e que depois vão se compartimentando. Hoje, o Rio Grande do Sul vai ter uma quantidade absurda de municípios. Claro, é muito diferente o mapa político hoje, né? Mas aqui é o início do processo de formação de divisão administrativa do Estado. Vamos lá. Bom, chegamos, que a gente falou antes, estamos no século XIX. Século XIX bombou ali, show de bola. Durante esse momento, o Rio Grande do Sul foi influenciado pelo processo de assentamento da imigração europeia, inicialmente alemã, posteriormente italiana, né? Como resultado, a economia tornou-se mais dinâmica, embora a pecuária continuasse ocupando o centro das atividades econômicas do Estado. E essa lógica que a gente tem, chuchuzinhos de ocupação de imigração europeia, está vinculado, tá? Com o que eu coloquei aqui do lado, ó. Certo? A iniciativa do governo imperial para o povoamento dos... Ai, porca miséria. Eu falei que eu não consigo fazer a linha reta. Povoamento do Sul, que visava dignificar o trabalho manual. Atenção, formar uma classe média independente dos latifundiários, engrossar as forças de defesa do território, ou seja,
ou colocar gente lá para garantir o controle da região, né? E dinamizar o abastecimento de cidades. Além disso, a gente tem um ponto importante que tem que lembrar que é o seguinte: é a ideia de um branqueamento da população brasileira. Isso era política de Estado no século XIX. Por quê? Porque tu teve, desde o século XVI, a vinda de escravos africanos para o país, né? Para trabalhar na lavoura de cana, no ciclo da cana-de-açúcar, no ciclo da mineração, no ciclo do café. Milhares e milhares e milhares de africanos vão ser trazidos para cá de forma forçada, de forma compulsória, e eles vão formar a maior parte da população brasileira. E chega uma hora que o Estado brasileiro vai dizer o seguinte: não, e é século XIX, né? Te liga, a gente tem um momento de transição da mão de obra escrava para uma mão de obra assalariada. E o pensamento aqui da coroa portuguesa era qual? Essa mão de obra assalariada não pode ser uma mão de obra assalariada negra. Tem que ser uma mão de obra assalariada branca. E isso vai servir para atrair imigrantes europeus brancos para o Brasil. Então isso aqui, cara, olha que loucura, é uma política de Estado, branquear a população. Aí tem uma galera que diz assim: mas o Brasil não é um país racista. Como não? Tipo, olha a política que a gente teve no século XIX. E isso molda, né? Modelado por um pensamento extremamente racista que a gente tinha no Brasil nesse momento e que perdura, de certa maneira, até hoje, tá? Bom, e primeiro grupo de europeus não portugueses que vai chegar por aqui vão ser os alemães, tá? Essa alemoada, ela vai basicamente se concentrar na região do Rio dos Sinos. Claro, tem mais gente, né? Tem outras regiões que vão receber esses imigrantes alemães, tá? Mas na região do Rio dos Sinos vai ser fundamental. Então, ali que a gente vai ter a formação de núcleos como Novo Hamburgo e São Leopoldo, e a gente ainda vai ter imigrantes alemães indo para a região do baixo curso do Rio Jacuí, ou seja, pegando cidades como, por exemplo, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Estrela, né? Então, olha só, eu estou pegando a região dos Sinos, né? E ali a proximidade da região dos Sinos, então eu coloquei Novo Hamburgo e São Leopoldo, que são mais características. A gente vai pegar assim, ó, Parobé, né? Igrejinha. Pô, a gente tem uma Oktoberfest em Igrejinha, certo? Santa Cruz do Sul, Lajeado, já é a região ali do Rio Jacuí. Santa Cruz do Sul, a gente tem a maior Oktoberfest do Rio Grande do Sul. Cara, isso marca, né, essa questão da colonização alemã. Então, são esses imigrantes alemães que vão chegar primeiro, tá? Então, ali, ó, 1824. A gente pode pensar aqui, primeira metade do século XIX. Tá? Então, primeiro vem os alemães, ocupam essa região próxima a Porto Alegre, Rio do Rio Jacuí, por aí vai. E na segunda metade, vou colocar aqui, já que eu coloquei antes, vou colocar aqui, ó, né? A segunda metade do século XIX, a gente vai ter os italianos chegando. E essa galerinha, esses italianos colonados, os gringos, e aí eu posso falar, hein? Tem lugar de fala aqui para falar, tá? Eles vão chegar e eles vão estar participando de um projeto oficial de colonização, né? A ideia era ocupar a região da Serra. Então, assim, tu teve os alemães que chegaram antes, pegaram a região mais próxima à capital, só que tu tinha a região do Planalto, ali o alto do Planalto, né, que a gente vai pegar ali o que hoje é Caxias, Flores da Cunha, Caso Barbosa, toda aquela região ali, né, da Serra Gaúcha. Cara, tu ainda tinha uma ocupação, sobretudo indígena, naquela região. As regiões mais altas do Planalto, tu tinha a criação de gado, né? Os tropeiros passavam por ali, então tu tinha alguma coisa de criação de gado naquelas áreas, perdão. Mas na parte do Nordeste, né? Não tinha, certo? Então, o que acontece? A ideia era botar esses italianos para ocupar essa região do Planalto. Só que aí tu tinha a questão das populações indígenas que habitavam aquela região. Tá? E nisso se promove um novo genocídio dessa população, porque tu tinha o governo contratando mercenários
com o objetivo de matar esses indígenas. Né? E tinha eu sou de Caxias, então assim, Caxias, o nome original de Caxias era Campo dos Bugres, tá aqui, ó, né? Campo dos Bugres, hoje Caxias do Sul, tá? Segunda maior cidade do Rio Grande do Sul hoje. Bugre era um termo pejorativo para indígena. Então, nesse momento do século XIX, quando alguém falava assim, os bugre, era o termo usado pejorativamente para chamar um indígena. Então, Campo dos Bugres era o quê? Campo de indígena. E os bugreiros eram esses mercenários contratados para matar esses indígenas e abrir o território, abrir o terreno para a chegada dos imigrantes italianos. Cara, isso como uma política de Estado também. Né? E esses italianos vão fundar cidades ali como, por exemplo, Caxias, Antônio Prado, Nova Pádua, Dona Isabel, que hoje é Bento Gonçalves, Nova Trento, Conde Diu, que hoje é Garibaldi, e várias outras, né? Eu falei Carlos Barbosa e por aí vai, certo? Chuchu, e lógico, né? A gente vai ter outros grupos de imigrantes, né? Vindo para o Rio Grande do Sul. A gente vai ter judeus, a gente vai ter poloneses, a gente vai ter austríacos, outras etnias vão chegar aqui também. A gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter japoneses que vão chegar ao Rio Grande do Sul, vão se instalar em Ivoti, em Viamão, ali na região metropolitana de Porto Alegre, vão desenvolver prática do hortifruti produção de hortifruti granjeiros, uma palavrinha difícil. Para quem tem um problema de dicção severo, que nem eu, falar hortifruti granjeiros é complicadíssimo, tá? A gente vai ter árabes vindo para o Rio Grande do Sul, vão fundar colônias, né, importantes na região metropolitana de Porto Alegre, onde vão desenvolver a prática comercial. O Chuí, tá ligado? Chuí, o ponto mais meridional, a cidade mais ao sul do Brasil. Chuí tem a maior colônia árabe do Rio Grande do Sul, tá no extremo sul do estado, ok? Então, século XIX é um momento que tu vai ter. Detalhezinho, até para não falar besteira. Esse pessoal aqui, especialmente japoneses e árabes, estão chegando no Rio Grande do Sul, não no século XIX, tá? Desculpa, dei a entender que sim, mas é no século XX, início do século XX, tá? Mas bem nesse momento que o Brasil estava recebendo muitos imigrantes. E não era só aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu tinha no século XIX essa imigração de alemães, italianos, eslavos para outros estados, para Santa Catarina, para o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, certo? No século XX é quando tu vai ter, em 1908, tu vai ter os primeiros japoneses chegando no Brasil. E eles vão para São Paulo, depois tu vai ter japoneses no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados. Tá? Então, é um momento, século XIX, século XX, de entrada em grande leva de imigrantes, não só portugueses, né, que a gente estava vendo até então, mas de outros povos vindo para cá. A maior parte com incentivo governamental, numa lógica de serem a mão de obra branca que vai ser assalariada. Bom, e olha só, é nesse contexto que a gente vai ter isso aqui, ó. Os primeiros registros de pessoas pretas no Rio Grande do Sul está vinculado ao início do século XVIII, normalmente relacionado à exploração de mão de obra escravizada onde? Nas charqueadas. Tá? Pô, olha só, tem uma galera que vai dizer assim, não teve a escravidão no Rio Grande do Sul, não foi tão intensa. Foi intensa, foi severa e foi cruel. Tá? Olha o que foi a questão dos lanceiros negros, né? A traição e o massacre dos lanceiros negros. Pois então, né? E aí vem numa outra discussão que a gente poderia, né, trazer, que é a questão do hino rio-grandense. A polêmica em cima do hino rio-grandense. Olha aqui, a partir da segunda metade do século XIX, a gente observa a progressiva migração de libertos, tá? Que está rolando ali, né, gradualmente a abolição da escravidão no Brasil, ou escravizados migrando para a capital, e vão formar alguns conjuntos, né? A gente vai ter a formação de quilombos. Tem em Porto Alegre, dentro da cidade de Porto Alegre, a gente tem um dos quilombos mais antigos do Rio Grande do Sul, ok? E junto com seus corpos, as pessoas pretas traziam consigo a sua cultura, religiosidade, né? Aqui é, por exemplo, ali o batuque, o samba, tanto que a gente vai ter aqui, ó, eu coloquei uma imagem do primeiro
grupo de negros libertos em Porto Alegre, final do século XIX, então aí eles, né? Repara nos pés descalços, isso é simbólico. E aqui à direita eu coloquei Mandala e Bará no centro do mercado público em Porto Alegre. Tá lá, tu vai ter as oferendas sendo feitas ali. E o ponto, e a gente volta nessa que a gente colocou do hino, os efeitos da imigração forçada, porque eram escravos, forçada, africano do Sul sofreu um intenso silenciamento histórico. Porém, o povo preto rio-grandense mantém ainda sua influência na questão da história, valorizando cada vez mais essa história no Rio Grande do Sul, da sua cultura, com uma valorização cada vez maior, né, aqui no estado. Ok? Bom, Chuchu, a gente começar a finalizar nossa parte mais teórica, porque tem exercício ainda. Ai, meu Deus, é muita coisa. Ai, que moleza, vai sentar numa gelatina. Aqui é trabalho árduo. É conteúdo, para vocês não se perderem na jogada numa hora de prova. Século XX. Olha só, olha que mapa lindo. Processo de ocupação do território gaúcho. Então aqui, ó, comunidades indígenas, ocupação jesuítica, as reduções, olha aqui onde elas estão, ó. Parará, parte das missões. Comunidades quilombolas, olha aqui na região metropolitana, litoral, né? Colonização açoriana, repara a colonização açoriana ali, ó, nas flechinhas em verde aqui, ó, litoral, ó, tá? Colonização alemã, olha aqui a colonização alemã. Região metropolitana, Vale do Jacuí, colonização italiana, flechinha aqui, ó, Serra Gaúcha, outras etnias perdidas por aí, tá? A posterior diversificação industrial do Rio Grande do Sul e um crescimento urbano no estado, e esse crescimento industrial e esse crescimento urbano centrado nos eixos Porto Alegre, Caxias, esse aqui é o eixo central, tanto da indústria quanto da população urbana do Rio Grande do Sul. Tornou essa região, obviamente, uma área de atração populacional. Tá? Tanto que, assim, ó, a gente tem Porto Alegre hoje como a cidade mais populosa, e a segunda cidade mais populosa hoje do estado é Caxias. São as duas regiões metropolitanas do Rio Grande do Sul. Então, uma urbanização intensa que a gente vai ter. Tá? Chuchuzinhos. E aí o ponto é o seguinte, olha só, o norte do estado, ele foi povoado basicamente a partir da expansão das áreas coloniais alemãs e italianas e da chegada de novos grupos étnicos, vindo de Santa Catarina, vindo do Paraná, especialmente eslavos, né? Poloneses, austríacos, russos em alguns casos, e a produção diversificada baseada em pequenas propriedades. Isso aqui tu te liga, vai fazer um vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, muita atenção, vou até mudar aqui, ó, vou colocar aqui no marca-texto, baseado em pequenas propriedades. Criou uma distribuição, de renda menos concentrada, formando uma rede urbana com pequenos núcleos próximos entre si. Isso aqui aonde? Na parte norte do Rio Grande do Sul. E a parte sul? A parte sul é outra conversa. Chuchu, a parte sul é a parte da campanha. São os latifúndios históricos, aquelas áreas destinadas à criação de gado, os grandes pecuaristas. Então, a gente tem uma diferença entre o sul e o norte do Rio Grande do Sul. Olha só, o norte é aquilo que a gente falou, pequena propriedade, cidades de menor porte, é isso. Então, eu vou fazer aqui uma divisão, olha só, mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Pega essa divisão aqui, ó, entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do estado, certo? Nas regiões de pequena propriedade do norte... Porca miséria, mano, não consigo fazer a linha. Ó, nas regiões de pequena propriedade, em especial no norte do estado, o parcelamento de terra gerou uma estrutura político-administrativa mais pulverizada. Repara, olha aqui o mapa, olha o mapa, olha o mapa. Tá aí para bonito? Não tá para bonito. Te liga, lombriga. Repara como o tamanho dos municípios aqui, ó, é menor na porção norte do estado, né? Por quê? Porque eu tenho a ideia da pequena propriedade, historicamente do pequeno produtor. Então eu vou ter núcleos urbanos menores, uma quantidade maior de núcleos urbanos, mas de menor porte.
E essa distribuição fundiária, ou seja, essa ideia das pequenas propriedades de terra na parte norte, resultou em maior densidade da rede urbana no norte em contraposição ao sul. E outra coisa, olha só, a metade norte do Rio Grande do Sul, por conta dessa lógica, ele é menos urbanizado. O que eu quero dizer com menos urbanizado? Tem menor proporção de população urbana. A taxa de urbanização de população residente em área urbana na metade norte é menor que na metade sul. Mas a metade sul tem menos gente. Mas, apesar de ter menos gente na metade sul, a maior parte dessa população, a grande maioria dela, está em áreas urbanas. E isso torna a metade sul do Rio Grande do Sul proporcionalmente com uma população mais concentrada nas áreas urbanas. Porque aqui no norte, a pequena propriedade ajuda a fixar o trabalhador no campo. Aqui no sul eu tenho grandes latifúndios históricos para a criação de gado. Isso faz com que o trabalhador rural vá para o meio urbano. Então eu concentro mais gente nas cidades. Olha o sul. A metade está concentrada predominantemente nas cidades de porte médio. Beleza? Refletindo o predomínio das atividades extensivas, pecuária, das grandes propriedades rurais que criaram espaços rarefeitos de uma rede urbana dispersa. Cidades mais distantes, áreas dos municípios são maiores, né? Olha aí, Santana do Livramento, Uruguaiana, Alegrete, municípios de grande dimensão, cidades mais distantes umas das outras, tá? Porque eu tenho um histórico de grandes propriedades rurais. Certinho? E a gente vai terminar aqui antes do exercício com o seguinte. Falei lá no início, né? Dei a dica. Lembra das imagens do gaúcho? A reinvenção do gaúcho. Chuchu, o termo gaúcho, para o resto do Brasil, meio que virou sinônimo de sul-rio-grandense. Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Na verdade, é sul-rio-grandense. Mas a gente aceita gaúcho porque, enfim, é da vida, né? E entre o fim dos anos 40 e 50 do século passado, do século 20, a gente teve uma fase de retomada do interesse pelo passado do Rio Grande do Sul, né? Duas pessoas vão ser muito importantes aqui. A gente vai ter o Barbosa Lessa e, sobretudo, o Paixão Cortes. Tá aqui ele, ó. Esse aqui, né? Essa estalta que a gente tem ali em Porto Alegre, um símbolo do Rio Grande do Sul, o laçador, né? É o Paixão Cortes, jovem, né? E aí o que acontece? Nessa ideia, o Lessa e o Cortes, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma releitura do que é o passado, a formação do gaúcho. Então, vão fazer lá suas pesquisas antropológicas, tá? Sobre a temática do gaúcho e tal, mas eles vão dar um outro verniz ao que vai ser a tradição do gaúcho, ao que era aquele gaúcho, que era aquele indígena perdido, bandido que a gente tinha no início. E em abril de 1948, tanto o Barbosa Lessa quanto o Paixão Cortes e uma outra galerinha ali, eles vão fundar o CTG 35. Tá? E aqui, qual é que era a lógica do CTG 35? Era retomar o que eles consideravam as tradições campeiras. Era a roda de chimarrão, era o churrasco, a dança, tinha que estar vestido nas roupas do que eles vão considerar como roupas tradicionais gauchescas, né? Agora tu imagina comigo assim, ó, imagina um vestido de prenda, tá ligado? Vestido de prenda, Chuchu, é uma roupa tradicional lá dos gaúchos, lá do início? Claro que não. Cara, como é que uma mulher com aquele vestido cheio de rebesquete lá ia estar trabalhando na roça? Ia estar fazendo o trabalho com os animais, né? Não tinha como. É óbvio, é uma reinvenção. Então dá uma repaginada, dá um rebranding, né? No que é o gaúcho original. Mas o fato é que vinga. E aí tu tem um bairrismo muito acirrado no Rio Grande do Sul, né, da valorização da tradição gaúcha, que não é exatamente o que era o gaúcho no passado, mas é o que vende. É o que vende, o que gera um movimento, uma economia violenta, e a gente meio que vai aceitando essa mentira como verdade, né? E desde a criação do CTG 35, o movimento tradicionalista foi lentamente ganhando visibilidade, se constituindo num verdadeiro estilo de vida para muitas pessoas. E tanto é, Chuchu, que assim, ó, ao longo da segunda metade do século XX,
a gente vai ter a chamada diáspora gaúcha. Tá? Isso aqui a gente vai falar em outro momento, uma outra aula que eu quero falar disso com vocês. Que é o seguinte, que é gaúcho indo para tudo que é lugar do Brasil, especialmente plantar soja. Então, a partir da década de 60 do século passado, século 20, muito gaúcho se dispersa pelo Brasil para plantar soja. É o boom da soja, gauchada vai fundar cidades no interior de Santa Catarina, interior do Paraná, vai para Tocantins, vai para o Pará, vai para tudo que é lugar. Hoje, a gente tem CTG, Centro de Tradições Gaúchas, em quase todos os estados brasileiros. É um ou outro que não tem. Tá? E aí, esses gaúchos se espalham pelo Brasil, levam a ideia, né, da tradição, do gaúcho valoroso, não sei o quê. Enfim, é a reinvenção do gaúcho. Chuchu, e aí assim, ó, agora é o momento de fazer exercício. Bom, mas já cansei. Beijo, parte teórica foi, agora vamos resolver exercícios vinculados ao que a gente estava discutindo até o momento. É importante? Eu considero importante, é um jeito de fixar. Mas essa aula, né, eu acho, não cronometrei ela, mas deve estar com 6 horas de aula já. Cansou? Vai assistir em outro momento. Ou, né, se tu não tá ligado, não te apega em exercício, vai fazer o teu chimarrão e a gente se vê em outro momento, tá bom? Mas se tu tá focado, tu vai ficar aí. Vamos lá, primeiro exercício aqui, ó. Poucos anos após a independência do Brasil, tá? Iniciozinho lá do século XIX, o Império Brasileiro estimulou a vinda de famílias europeias para o sul do Brasil, principalmente para áreas onde hoje se situam os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E do Paraná também. Mas Rio Grande do Sul e Santa Catarina, beleza. As famílias de imigrantes que foram enviadas para o sul do país, no contexto citado, ali no século XIX, né, foram assentadas aonde? Letra A, em colônias adquiridas por cooperativas agrícolas estrangeiras, cooperativas agrícolas, para introduzir a cultura do algodão em sistema de plantio. Pá, mas nada, não. Beijo, tchau pra ti. B, pequenas propriedades doadas pelo governo no intuito de ocupar áreas que até então ou era mato ou era indígena, para garantir a soberania nacional em um território pouco povoado. Porque a concentração da população brasileira é onde? Sudeste e Nordeste do país. Né? Essa B é legal, vou deixar aqui marcadinha. C, grandes latifúndios controlados pela elite estrangeira. Grandes latifúndios? Controlados pela elite estrangeira para trabalhar na lavoura de café. Café em Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Não. 1000 vezes não. D, minifúndios, de cana-de-açúcar. Tchau. Né? Não. Essa parte aqui sim, ó, para substituir a mão de obra escravizada. Tá, beleza, mão de obra de pessoas escravizadas. Essa parte sim. Mas minifúndio, monocultor de cana-de-açúcar, cara, isso é ciclo da cana-de-açúcar, litoral nordeste, zona da mata nordestina. Nada a ver para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sesmarias controladas pelo governo imperial para atuar na implantação da cultura de soja. Soja, chuchuzinho, é século XX, bebê, não tem nada a ver. E Sesmaria no século XIX, tchau pra ti, ficamos de B de Bah, mas é bom chimarrão, tchê. Vamos lá para a próxima. Questão 2. UPF. Eita pomba, que textão. Leia o texto sobre a ocupação do território do Rio Grande do Sul e complete as lacunas. Vamos lá. Deixa eu me preparar aqui, que é leitura a rodo. Fundados a partir de 1626. Pararã, o que é o primeiro Pararã? As reduções jesuíticas, as vilas açorianas, as colônias portuguesas, as reduções jesuíticas e as colônias portuguesas. Tá, sabemos que ali ou é redução jesuítica, vila açoriana ou colônia portuguesa. Tem que ser desses três. Foram os primeiros núcleos estáveis no espaço rio-grandense. Cara, açoriano, 1626, a gente viu que não. Os açorianos vão começar a vir para cá depois, né? É século
posterior ao século XVIII. Né? Aí, peraí, colônias portuguesas. Colônias portuguesas, tá, eu vou riscar aqui, ó. A B eu já vou riscar, açorianos não serve, né? A gente fica entre reduções jesuíticas e colônias portuguesas. Eu acho que eu puxaria mais para a colônia jesuítica, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Tornaram-se centros econômicos importantes, dedicando-se à produção de erva mate e à extração do couro às atividades criatórias. Tá, beleza. Aí eu vou entender o seguinte, não, beleza. A prática, né, a econômica dessas missões era isso. Tá, beleza. Mas vamos continuar para ver. A partir de 1752, show, século XVIII, vieram os Pararã. Quem que são os Pararã? Aqui eu já vou riscar. Os açorianos, alemães não, né? Alemães não, já risquei aqui a letra C. Tchau para ti. Letra C não pode ser. Os africanos estão vindo para cá desde antes, né? Então, açorianos ou africanos? Tá. Ó, essa letra A para mim é legal, porque ela coloca aqui, ó, reduções jesuíticas açorianos. Gostei. Vamos ver o que diz aqui, ó. Fixando-se em núcleos que hoje formam municípios como Rio Grande, é açoriano. Então eu já tirei a D aqui, ó. Tá? Rio Grande, Mostarda, São José do Norte, Taquari, Porto Alegre, Santo Antônio da Rapadura. Pô, receberam terras para desenvolver atividades agrícolas, principalmente a produção de trigo, destinada a abastecimento da colônia. Beleza. Durante o século XIX, o Rio Grande do Sul foi influenciado pelo processo de assentamento. Século XIX, questão anterior, de imigração europeia. Inicialmente vem quem? Italiano ou alemão? Alemães. Então aqui tem que ser alemães. Olha só. Tá, essas aqui eu já tirei, né? Então vamos ver aqui, ó. Letra A fala que inicialmente vieram quem? Os alemães. Na letra E fala que inicialmente vieram quem? Os portugueses. Já descartei. É a letra A. Inicialmente alemães e posteriormente italianos. Com o resultado, a área ocupada por esses grupos tornou-se mais dinâmica, embora a pecuária continuasse sendo um forte, perfeito, característica econômica e política. A ocupação do território rio-grandense explica, em parte, as diferenças de distribuição da população no estado. No sul, dado o contexto econômico com predomínio da atividade extensiva e das grandes propriedades, os espaços são rarefeitos. Cidades mais espalhadas, tá? Nas regiões de pequena propriedade, em especial no norte do estado, o parcelamento da terra gerou uma estrutura política administrativa mais pulverizada. Tudo que a gente falou, letra A na tampa. É letra A de, mas é bom carreteiro de pinhão. 3. Em 2015, a imigração italiana para o Rio Grande do Sul completou 140 anos. Tá? O Estado celebra essa data com a realização de diversas atividades que vão desde festas comemorativas até eventos de caráter acadêmico. Sobre esse movimento populacional, é correto afirmar que ele está associado ao quê? Letra A. Intervenção do Estado republicano? Estado republicano? Era república já? Era república já quando veio os italianos? Opa! Na política de atração de mão de obra em substituição ao trabalho escravo e a pressão dos fazendeiros no... não é nem Brasil republicano. E nem a pressão de fazendeiros no nordeste do Brasil. Tchau pra ti. Letra B. A necessidade imediata da libertação dos escravos e a política externa de branqueamento da população brasileira. Política externa? Política interna, política brasileira. E não é necessidade imediata, não. Há uma demanda de mão de obra para a indústria. Indústria só vai ser século XX. Tchau pra ti. Tá? Letra D. Uma política nacional de atração de mão de obra. Uma política nacional de atração de mão de obra, tá? Porque a ideia lá do branqueamento, de substituição da mão de obra escrava por assalariada, e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália. Beleza, tu tá tendo toda uma série de movimentos na Itália em que tu vai ter essa população, né? Muito dessa população zarpando. Legal, a D. D. E aí? Intervenção do Estado Imperial, aí sim, Estado Imperial, tudo bem, nas relações entre senhores e escravos, e o reconhecimento legal das lutas. Reconhecimento legal? Desde quando o Brasil Imperial reconhecia que o movimento abolicionista era legal? Faz favor! Esquece isso aqui. Letra D
Deixa o clima subtropical te abraçar. Tchê. Questão 4. URGS, a titia URGS apareceu, né, safadinha? Sobre o trabalho escravo no Rio Grande do Sul, no século XIX, considere as seguintes afirmações. 1. Deixou de ser utilizado nas instâncias de criação de gado, pois a atividade pecuária tornou-se exclusiva de trabalhadores livres. Né? 2. Promoveu, já vou tirar aqui, ó, a 1 já saiu aqui, essa aqui já saiu também, e aqui. A 2 é verdadeira. Promoveu o desenvolvimento da população de charque, promoveu o desenvolvimento da produção de charque e incrementou o tráfico de escravos para o Rio Grande do Sul. Fato, tá? Sim. E 3. Esteve presente também nos espaços urbanos para execução de serviços domésticos, escravos urbanos, tá? 2 e 3. Fácil. Questão fácil. Eita, molezinha. Penúltima questão. Federal Santa Maria, sobre a história do Rio Grande do Sul, o espaço fronteiriço do Brasil meridional, lembra que é a mesma coisa que sul, então a parte mais ao sul do Brasil, nos séculos 18 e 19 é correto afirmar que, letra A, o objetivo da colonização açoriana, a partir de meados do século 18, foi estratégico, pois visava estabelecer latifúndios. De novo, Chuchu, de novo a mesma coisa. Viu como é repetitivo? Por isso que é importante fazer exercício. Ah, isso aí. Que defendessem o domínio da coroa. De latifúndios agroexportadores que defendessem o domínio da coroa espanhola. B. A produção de charque, iniciada na segunda metade do século XIX. Só na segunda metade do século XIX começou a fazer charque com a mão de obra majoritariamente livre. C. A parcela da elite do Rio Grande, a parcela da elite rio-grandense que se revoltou contra o Império na Guerra Farroupilha defendia o federalismo, tá? Pois seus interesses políticos e econômicos não eram atendidos pelo concentralismo monárquico. Tá, beleza, é isso aqui. D, vamos ver as outras. Entre os objetivos da imigração alemã, que se iniciou no final do século XVIII, início do século XIX, estava o desenvolvimento da agricultura monocultora, a disseminação da pequena propriedade e a obtenção de soldados para quê? Não. Tchau. Letra E. A semelhança dos imigrantes. Tipo, vocês viram que a série ali ela tá meio discrepante do restante, né? Mas tudo bem. A semelhança dos imigrantes italianos que vinham para São Paulo e empregavam-se nas fazendas de café, os que vinham para o Rio Grande do Sul destinavam-se a substituir o trabalho escravo sem a possibilidade de se tornarem produtores autônomos. Como não? Sem não. Tinha essa possibilidade sim, né? Os colonos que vão lá para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, eles vão muito lá, eles vão se tornar produtor autônomo de uva, né? Vinho, a indústria vitivinicultura é muito forte lá na Serra, né? Então, tipo, essa é a letra I por pouco, mas falciane. Realmente, letra C, né? E ela propila isso aí, né? Defendeu o federalismo, cada federação ali, cada estado com uma autonomia maior, né? Então, essa é a ideia. Perfeito. E a derradeira, titia URGS, batendo a porta mais uma vez, analise as seguintes afirmações referentes à colonização italiana e alemã no Rio Grande do Sul no século XIX, assinalando a única que está correta. A. A maioria dos imigrantes, estimulados pela iniciativa governamental, ocupou médias e grandes propriedades. Não aguentamos mais ouvir isso. Já entendemos que não, Chuchu. Essa galera vai ocupar o quê? Pequenas propriedades. E olha só, e continua. Caracterizando a monocultura canavieira e cafeeira. Eita. Cana-de-açúcar e café. B. Os imigrantes alemães, por terem chegado cerca de meio século depois, primeiro os alemães e depois os italiani. Então já está errado aqui, ó.
Isso depois aqui já tornou errado. Tchau pra ti. C. Durante a Revolução Farroupilha, cessou para o fluxo migratório italiano para o Rio Grande do Sul, devido ao envolvimento do mercenário anarquista Giuseppe Garibaldi com os revoltosos. E aí disseram o seguinte, que Giuseppe Garibaldi, italiano, esse então sim, não vem mais italiano para cá. Que cessou, caramba, sai daí, não fala besteira. Em termos de distribuição geográfica, os imigrantes italianos ocuparam a atual região. Olha só, distribuição geográfica espacializando. Lembra que a gente falou de onde foi, para onde foram os alemães, onde foram os italianos e os açorianos também. Em termos de distribuição geográfica, os imigrantes italianos ocuparam a atual região serrana, perfeito. E o litoral? Litoral? É italiano? Mostarda? Rio Grande? Não, né? Osório. Enquanto os imigrantes alemães se concentraram na Errado, alemães na campanha e na antiga região missioneira. Tchau pra ti. Não. Letra E, nossa resposta, né? Porque tá tudo errado até agora. Os maiores problemas enfrentados pelos colonos, especialmente os de origem italiana, foram a precariedade técnica da agricultura, porque eles jogaram os caras lá pra serra, né? E aí os caras não tinham muita mão para trabalhar ali, apesar do solo ser bom. O fracionamento das propriedades, pequena propriedade, por herança, e a ação monopólica dos comerciantes. Beleza, fechou, letra E. Nossa resposta. E de é bom uma carne mal passada num churrasco de domingo. Chuchuzitos, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. É um assunto que vocês viram, aparece bastante, pode aparecer na prova de geografia, pode aparecer numa prova de história, porque é um assunto que mescla essas duas. A URGS já cobrou isso em geografia e em história. Né? Vocês podem ter outros vestibulares aí no Rio Grande do Sul, onde esse assunto tende a aparecer. Tá bom? Qualquer coisa, chuchuzinhos, não te acanha, larga tua pergunta aí, ou o teu elogio, tua reclamação tu guarda pra ti, que eu não quero ouvir, né? Já tem problema suficiente na minha vida para ficar ouvindo reclamação de gente, tá? E nos encontramos aí numa outra aula. Um beijo no teu coração e até lá.